A paz de Deus, no glorioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste vídeo você verá uma análise comparativa de duas pregações de palavras, uma da Congregação Cristã no Brasil e outra do culto virtual, da Igreja Virtual no Caminho de Jesus Cristo, onde se reúnem os irmãos e amigos de Josafá Agra. Atenção! Este vídeo não tem nenhum objetivo de ofender o líder religioso da Congregação Cristã no Brasil, apenas comparar com o seu ensino de palavra com de outro pregador de um culto bíblico. Neste vídeo faremos a comparação da pregação de Romanos capítulo 12, dos pregadores Roberto Wagner Ferreira, do culto virtual Caminho para Jesus Cristo, e Paulo Plácido Rodrigues, da Congregação Cristã no Brasil, bairro Jardim Paulista, em São Paulo, capital. Então eu pediria para os irmãos inicialmente abrirem aos Romanos, capítulo 1, que eu darei, nós pegaremos depois de Romanos capítulo 1, apenas 2 versículos que eu vou justificar para os irmãos a respeito eu vou dar um histórico breve a respeito da carta aos Romanos, o que levou Paulo, né? Nós temos que entender, irmãos, que a carta aos Romanos foi escrito quando Paulo estava, segundo os estudos, estava em Corinto, ok? E ele escreveu porque era desejo dele ir, na realidade, ir para a Espanha, e como passagem ele queria visitar a igreja de Roma, certo? E ele era conhecedor das questões, dos problemas que ali existiam. Diversos são os motivos. Então ele fazer essa carta, ele fez essa carta de apresentação, mostrando o desejo, inclusive aqui no capítulo 1, que ele já mostra esse desejo de visitar aquela igreja em Roma, para realmente ele tinha o ansejo, o desejo de vê-los, ok? Um outro motivo, o grande motivo dele, irmãos, que nós devemos entender, é que ele queria realmente fazer uma mensagem, porque existiam dois povos ali vivendo naquela cidade em conflito, que seriam os judeus e os gentios. Okay? Esses judeus são realmente descendentes ali de Abraão, e em resumo o que acontecia é que esses judeus se achavam melhores, porque eles, por serem descendentes de lá do povo de Israel, de Abraão, eles se achavam melhores. Okay. Eles estavam em menor número. E nós temos o problema dos gentios, que eram um povo cheio de pecados, conforme nós podemos perceber aqui no próprio capítulo 1, aqui a partir do versículo 16. Okay? Então, em resumo, o que poderíamos dizer, o que seria a carta aos Romanos? Em resumo, nós podemos pegar aqui no capítulo 1, versículo 16 e 17, os irmãos com a Bíblia aberta, por gentileza. Aliás, hoje os irmãos me perdoem, mas nós vamos fazer várias aqui, ainda mais que temos um pouco mais de tempo, tem várias citações bíblicas, então os irmãos tenham paciência comigo, que vamos folhear bastante as escrituras
Escritura, irmãos. Então vamos explorar bastante mesmo. Ainda mais que não houvemos tantos hinos, não tivemos o devocional, e tem bastante assunto aqui para ser abordado no dia de hoje, na noite de hoje. Aqui no versículo 16 temos: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. 17 diz: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá de fé. Aqui nós temos logo em seguida, na Ferreira de Almeida, tem aqui o título dos demais versículos aqui: a idolatria e depravação dos gentios, onde aqui é relatado todos os problemas desse povo gentil. Os irmãos também vão encontrar, se os irmãos tiverem e devem, como sugestão, não é uma carta tão longa, são cerca, se não me engano, são 16 capítulos, se não me engano, é isso mesmo, são 16 capítulos. Assim que os irmãos tiveram a oportunidade, eu encorajo os irmãos a lerem isso daqui, porque é considerado aqui o maior, é considerado como o maior tratado, ok, do Novo Testamento, ok, exatamente, é isso que ele é descrito, ok. Exatamente como o maior tratado teológico do Novo Testamento, o que é a carta aos Romanos. Então aqui nós temos esse conflito entre os judeus, aqui com uma característica também que é importante: o judeu é povo de Israel, então eles se consideravam o povo escolhido de lá de trás, da época de Abraão, ok? Eles tinham a característica também, eles guardavam as leis e costumes e queriam encontrar justiça advinda das próprias práticas, ok? E eles também queriam alcançar salvação pelas suas obras, ok? Então eles realmente estavam rejeitando a mensagem de Paulo, ok? Com a introdução do Messias, de Cristo. Então ele acabou fazendo isso daí. Eles acabaram rejeitando essa ideia, porque eles ainda estavam presos ali na mensagem do Antigo Testamento. Eles não queriam realmente, então eles ficaram presos naquilo. Porém, eles falavam uma coisa e praticavam outra, que é isso que nós vemos aqui já, por exemplo, folhando um pouquinho mais adiante, ok? Nós vamos ver aqui no capítulo 2 essa narrativa toda, ok? Capítulo 2, capítulo 3, e aí o que acontece? Paulo descreve os problemas dos judeus, ok? Primeiro ele descreveu dos gentios, depois dos judeus. Aqui no capítulo 3, os irmãos vão perceber aqui, por exemplo, já começando no versículo 9, já tem aqui: todos os homens estão debaixo do pecado, porque justamente o que ele faz? Ele acaba, Paulo acaba colocando todos embaixo, são todos perdidos, todos pecados, todos pecadores na visão de Deus, ok? Todos estão perdidos e o único que pode nos salvar é Jesus Cristo. É isso que é a mensagem que ele dá aqui nesse capítulo, ok? No capítulo, aqui, no próprio capítulo 3, já começando em 21, temos a justificação pela fé em Jesus Cristo. No capítulo 4, ok? Abraão foi justificado pela fé, ok? No 5 temos justificação pela fé e paz com Deus, ok? A graça, no 6, temos capítulo 6, a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado, ok? Nós faremos referência depois aqui a esse capítulo 6, ok? Que tem uma parte aqui importante que fará conexão entre o capítulo 12 e aqui parte aqui do capítulo 6, que os irmãos já vão entender.
Então, o 7, estamos mortos à lei, sirvamos a Deus em novidade do Espírito, aqui no capítulo 7. O capítulo 8, a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoração. Ok? Aqui o capítulo 9 é a tristeza de Paulo por causa da incredulidade de Israel. O 10, os judeus rejeitam a justiça de Deus, okay? Que é uma questão muito triste. Okay? O futuro de Israel, no capítulo 11. E aqui nós temos então, em resumo, aqui o que nós temos aqui do capítulo, o capítulo 1 ao 11, em resumo, é o sacrifício na cruz, como prova de misericórdia de Deus para nos salvar, ok? E nos capítulos seguintes, nós temos aqui, em resumo, a fala dos sacrifícios que devemos ofertar a Deus como prova da nossa gratidão. Então, enquanto o capítulo 1 a 11 é a doutrina, de 12 em diante é a aplicação da doutrina na vida prática, na nossa vida, ok? Também aqui os irmãos vão encontrar com referente aos gentios, que são, ele vai referir-se também, Paulo vai referir ao povo grego e também ao povo bárbaro, ok? Isso que é uma questão que os irmãos têm que ter em mente, isso, ok? Ok. Então aqui vamos, então pedir para os irmãos para abrirem a sua Bíblia, então aos Romanos, seguindo aqui adiante, no capítulo 12, que vai ser hoje a nossa pregação, a pregação que eu farei hoje. Eu já fiz isso uma vez, recorri aqui a alguns rascunhos que eu tinha, revi, procurei revisar, fazer mais umas anotações adicionais em cima do que eu já tinha feito, irmãos. Procuro guardar sempre os estudos que eu faço, ok? Porque eles são de grande valia, podem ser grande valia no futuro, como foi hoje. Hoje não foi assim, vamos dizer assim, um aviso de última hora, irmãos. O irmão Josafá avisou que ele está em viagem e isso daqui ele foi me avisado 2 dias antes. Então isso não foi algo assim de última hora, tá? Então isso daqui já foi planejado com 2 dias de antecedência, ok? Então todos juntos, com a ajuda de Deus, vamos ler aos Romanos capítulo 12. Começando, vamos ler todo o capítulo, ok? Começando aqui no versículo 1. Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça com liberalidade, o que preside, com cuidado, o que exercita misericórdia, com alegria, o amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade.
Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque, fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aqui, iniciando, irmãos, aqui nós temos no versículo, então, aqui é uma pregação bem expositiva, porque ela é rica em detalhes e tem bastante pontos a ser abordados. Aqui nós temos 4 grandes pontos a ser considerados: o nosso relacionamento com Deus, o relacionamento com nós mesmos, o relacionamento com os nossos irmãos e o relacionamento com os nossos inimigos, ok? Então nós temos isso daí. É uma vida transformada com relacionamentos transformados, irmãos. Então aqui no versículo 1, indo ponto a ponto aqui nesses versículos, o que nós temos aqui é o seguinte: então, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício, ok? Desde a época lá, da antiga aliança, aqui tem uma linguagem figurativa que diz o seguinte, ok? Quando era ofertado ali ao sacerdote, que estava presidindo um serviço, quando era fazendo uma oferta ali de sacrifício, o que era feito? Era apresentado. Uma vez que era apresentado, era dado, então não tinha retorno. Então o que isso significa? Significa que uma vez que é dado esse sacrifício, o que é? Esse sacrifício com os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ora, antigamente era feita a oferta de animais, de cordeiro. Agora, depois da vinda de Cristo, quem que é o cordeiro? Ele foi o cordeiro que morreu ali por nós na cruz. Então, acabou-se a oferta de animais, ok? Então, o que essa oferta significa? A oferta pelo nosso corpo, pelas partes, por tudo ali que nós fazemos. Então, eu pediria aos irmãos retornarem um pouquinho, porque aqui nós temos aqui um contraste. Aqui aos Romanos, capítulo 6, no versículo 13, aos Romanos 6, capítulo 6, versículo 13, temos aqui: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos entre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, ok? Então, está em contraste, porque aqui está realmente fazendo uma ligação, irmãos, entre essa parte de que nós não devemos fazer isso, apresentar. Mas como que isso significa? Significa simplesmente o seguinte, irmãos: o que nós estamos vendo que nós não deveríamos ver? O que nós estamos tocando ou fazendo que não devíamos fazer? O que nós estamos ouvindo, o que nós não devíamos ouvir? Com as nossas pernas, irmãos, onde nós estamos indo, o que não deveríamos ir? É isso. Então, o que Deus está esperando para nós, o nosso louvor, nós damos em cada pequena atitude nossa, com os membros os membros do nosso corpo.
ok? Então o que está esperando é um ato de santidade, que isso daí é o nosso é o nosso sacrifício, que é racional, que é um culto racional a Deus, que é um ato que nós devemos fazer no dia a dia das nossas vidas. Prosseguindo aqui, no versículo 2 nós temos: e não nos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui nós temos duas palavras que são muito importantes aqui no grego, que temos esse conformei e transformai, ok? Esse conformei, ele se resume aqui na palavra esquema. O que é um esquema? Que esse conformei é uma forma. Então, o que é a forma? Essa é a forma, é os valores do mundo perverso, da perversidade desse mundo. Então, nós não deixamos que esses valores, que pelo entendimento Deus nos dá, que eles não podemos deixar que eles nos moldem. Então, nós, quando percebemos, irmãos, pelo entendimento de Deus, que essas coisas não são da vontade de Deus, nós não devemos nos amoldar, nos fixar nela e tentar encaixar dela, porque não é para nós, irmãos. É pelo entendimento, por isso que é importante a renovação do entendimento, ok? Então, não conforme, não deixar nós entrarmos nessa forma e nos moldarmos nessa forma, porque isso daí não é da vontade de Deus. Aí tem a seguinte questão: e transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que é isso daí? Isso vem da palavra morphe, em grego, ok? Que é o quê? Ele vem da palavra, do derivativo da palavra metamorfose, ok? O que é? É a transformação, mas é uma transformação que o quê? Que é justamente esse morphe, é a transformação de dentro para fora. É permitir que a mensagem do Evangelho, realmente, o poder da graça, do entendimento de quem é Jesus Cristo, entrar dentro de nós e nos transformar de dentro para fora. O que eu tenho visto, infelizmente, é que muitas ouvem a respeito de Jesus Cristo, ouvem de Deus e não entendem, e realmente aquela mensagem não entra e não transforma aquela alma. Então realmente ela acaba tropeçando e acaba fazendo as coisas que bem entende, até ouve, mas ouve muito por cima a respeito de Jesus Cristo. É o que realmente Paulo estava tentando passar tanto aos gentios quanto aos judeus, essa mensagem. Porque inclusive nós vemos aí o gentil, porque estava mergulhado ali no pecado, e isso era o gentil, e o judeu, que achava que tinha o status ali de judeu, de descendente de Abraão, que se achava melhor, que aquilo lá justificava até os erros dele, quer dizer, ele minimizava o pecado, não estava dando a devida importância a Jesus Cristo, ao poder renovador, e entender a mensagem do Evangelho e o que Jesus Cristo estava esperando de cada um deles e cada um de nós, irmãos. É isso que nós devemos entender. Ok, aliás, aqui temos uma conexão entre o versículo 1 e o versículo 2, porque uma vez que nós fazemos isso, apresentamos nosso corpo, que é o nosso culto racional, nós não nos conformamos com o mundo, não seguimos as formatações daquilo que não é agradável a Deus, e permitimos que a mensagem do Evangelho entre e transforme pela renovação do nosso entendimento no dia a dia. O que vai acontecer nas nossas vidas, irmãos? De repente, logo, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que acende os holofotes e nós passamos a entender, Deus nos faz entender o que é certo, o que é errado na nossa vida, no nosso dia a dia. Entende, irmãos? Seguindo aqui: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que
Deus repartiu com cada um. Ok, veja só, aquela pessoa que quer ser mais do que ela pode, isso daí não é bom, ninguém gosta disso daí, tá? Então é importante ser discreto, mas acontece que aqui diz o seguinte: saiba com temperança. Isso não significa também que a pessoa se coloque num patamar lá embaixo. Porque tem muita gente, infelizmente, irmãos, o que acontece? Muitas vezes a pessoa vai, olha-se no espelho e não está contente nem com a aparência ali, com o que Deus fez, ok? Então, o que acaba acontecendo? A pessoa que rejeita a si mesmo, rejeita o projetista, que é Deus. Então isso não é bom, irmãos. Então temos que realmente ter orgulho do jeito que Deus fez, da maneira que Deus fez. Está muito bom, louvado seja Deus. Isso que é muito importante. Então não podemos pecar pelo excesso e também nos colocar lá embaixo. É a temperança que está aqui pedindo, que está sugerindo aqui nesse versículo, irmãos. Ok? Aqui no versículo 4, porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros, ok? Então, mesmo assim como, irmãos, veja só, nós devemos entender, vivemos numa coletividade, então assim como os órgãos no nosso corpo, quando nós comemos um alimento, entra o processo de início da digestão, trituração na boca, o que passa para o estômago, adiciona outras enzimas, outros ácidos, processa, manda para o intestino, separa os nutrientes, minerais necessários, separa o que vai para o sangue, e ali a questão filtra os elementos químicos, né, os líquidos no nosso corpo. Então, no mesmo paralelismo, podemos comparar, assim como nós temos órgãos, cada um com a sua função, ok? E assim como os nossos membros dos nossos corpos, veja só, nós devemos entender, irmãos, que um é o nariz, outro é o ouvido, outro são os olhos. Ninguém queira ser mais, não queira ser. Fique contente do jeito que cada um fez, ok? Que cada um tem sua função e Deus entende e Deus vai realmente alocar cada um de nós nas respectivas noções, nas respectivas posições que Deus separou para cada um de nós. Assim como numa igreja de Cristo, ok? Nós temos que cada um tem a sua função. Um tem uma função ali de ministrar o culto, outro da palavra, outro para cantar, outro para fazer uma pregação, exatamente, uma testemunhança, e assim por diante, irmãos, ok? Assim como na nossa sociedade também temos essas funções, isso é bem claro, ok? Que amor, que compaixão, que entendimento, que luz, novos pensamentos de Deus, novos projetos, nova maneira de educar, de ensinar, de se mostrar e de exigir do homem também. Procedimentos santos, puros, fiéis, verdadeiros. Amor, caridade, piedade, misericórdia, perdão. Renúncia, submissão à sua vontade, ao seu querer. Antigamente mandava matar os inimigos. Aqui manda dar comida da fome, matar a fome. Matavam de sede, hoje ele manda matar a sede. Mandava matar, porque morriam de sede, tampava os poços, os rios, os cursos, e a pessoa morria, crianças e velhos, uma cidade inteira. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Deus precisa
não pensei, não meditei. Deus precisa ter dois fatores, ou até mais, vamos falar dos dois, para Ele salvar e para Ele condenar. Precisa para salvar os que fazem a sua vontade, e para condenar os que erram e pecam, transgridem também. E para fazer justiça, Ele precisa executar isto também. Céu, paraíso, felicidade eterna para o justo, castigo para os impuros, para os profanos. Se Deus não estabelece isto na terra, o homem nunca fará a vontade de Deus, nunca temerá a Deus. Porque o homem sempre precisa ou de um castigo para não fazer o mal. Vamos dizendo, um homem antes de conhecer a Deus, pecador, ele precisa ou um castigo, ou um prêmio, uma recompensa. E Deus, na sua misericórdia, oferece para nós todos um castigo para quem não faz a sua vontade, e um prêmio para quem faz a sua vontade também. De modo que em Deus há um interesse de salvar por amor, por caridade e por piedade, de salvar o pecador, salvar as nossas almas, enfim, salvar as almas daqueles que estão predestinados. E Ele faz um favor por favor. A recompensa dele é a salvação da nossa alma. Nós somos, irmãos, o troféu de vitória do Senhor é a salvação da nossa alma. Ele não precisa de dinheiro, nem de nosso louvor, nem da nossa glória, nem da nossa existência. Ele aceita quando o louvor é santo, é puro, fiel, verdadeiro e sincero. Como também, irmãos, Ele não aceita de nós o que não é puro, Ele não aceita as blasfêmias também. E Ele está aguardando o seu dia da vingança também, contra todos que não fizeram a sua vontade. Depois vamos ler aqui, irmãos, sobre o culto racional. Ele não castiga sem ter provas. Ele não castiga antes de instruir, de iluminar. Quem com lei pecou será julgado pela lei. Quem sem lei pecou será julgado sem a lei ou pela lei. E o Senhor esclarece e ilumina. O Senhor nunca vai pedir alguma coisa de alguém sem Ele ter dado a instrução, o conhecimento, a força, o poder, a virtude. E mostrar por sinais que é aquilo que Ele quer. Que aquela doutrina é Deus. Que aquela santidade que Ele quer é Deus. Por isso, tem muita gente que morreu sem a graça. Ouviu falar de Cristo pela Bíblia ou pela boca de um homem e não foi lhe anunciado. Mas aqueles que receberam o testemunho pelo Espírito do Senhor e foram esclarecidos e iluminados, não terão desculpa também no seu pecado, porque foram prevenidos, foram advertidos e não ligaram para essa medida amorosa e misericordiosa de Deus. Não esperava que o Senhor fosse entrar nisso. Amontoará as brasas de fogo sobre a sua cabeça. Precisa ter o justo, precisa ter o fiel e verdadeiro, para Deus castigar o ímpio e pecador. Porque se não tiver santo na terra que faça a sua vontade, o pecador no último dia vai dizer: ninguém na terra fez a tua vontade. E Deus vai dar o testemunho da nossa vida para eles também. Tive um povo na terra que fez a minha vontade. Eles me dão o direito de castigar e de se vingar. Portanto, se tiver alguém hoje aqui, pode abrir o teu coração que o Senhor quer te salvar. Salve enquanto é tempo.
Peça misericórdia, entendimento, sabedoria para o Senhor também. Alcançando um grau de santificação, de purificação, concernente à doutrina e mandamentos do Senhor, todos vamos para o mesmo lugar. Não tem um melhor do que o outro. Lá não tem ministério, porque se entrar ministério, um receber um galardão melhor que o outro, vai ter disputa lá também. E o Senhor não quer disputa no céu. Como também, para o castigo também, vai ser castigado o que matou, o que estuprou, como aquele que mentiu, que roubou, que fraudou. É o mesmo destino. Então vamos dar uma glória a Deus, irmão. As coisas de Deus não são de brincadeira. São sérias. E não esperemos a vingança de Deus. Tem alguém aqui que diz, eu quase não peco, eu quase não erro, mas está no pecado. Você vai ter a mesma condenação que os pecadores. Quem matou um assassino de um, vai para o mesmo lugar quem matou 100. Glória a Deus. E quem escapar um pouquinho, nem que for. Quanto é que passa no colégio? 51 passa? Dá, né? Dá uma glória a Deus. Vai para o mesmo lugar porque passou 100. O que serviu a Deus 100 anos, vai para o mesmo lugar daquele que serviu o Senhor 1 hora. É o prêmio, é a justiça de Deus divina. E é o valor do sangue de Jesus Cristo na regeneração, no perdão dos pecados. Perdoou, santificou, nem conhece Deus aqui na terra, vai conhecer melhor Deus lá no céu. E outros conhecem Deus aqui na terra e não obedecem Deus. E hoje Deus fala com essas pessoas também. Dá no teu coração o que te basta. Quero salvar a tua alma, simplesmente salvar a tua alma. Quero te dar uma doutrina que salva o teu corpo, salva a tua família, salva o teu moral, o teu caráter. Prolonga os teus dias na vida pela saúde, pela abstinência do mal, do pecado, das drogas, da bebida, do adultério, da prostituição, das doenças. E não pede demais. Ser honesto, ser justo, ser fiel, ser verdadeiro. Ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom trabalhador, um bom brasileiro, um bom patriota. Guardar os preceitos de Deus. Tem a benção aqui de Deus na terra. E ainda um dia herdará a coroa da vida eterna. Por tão pouco trabalho. E hoje o Senhor dá esta palavra, irmãos. Não esperava que ia entrar nessa parte aqui. E por que nós não nos vingamos a nós mesmos? Porque temos a certeza da vingança de Deus. O Senhor não quer que nós pratiquemos alguma coisa e sejamos que nem os nossos perseguidores. Porque mata quem roubou, mata quem profetizou falso, mata quem idolatrou, mata, e a pessoa está matando também. Ele também se torna um criminoso matando, embora dentro da lei. O Senhor não quer que nós sejamos que nem o pecador, revidar o mal, revidar a murmuração, os pecados, a agressão, o roubo, a mentira, a extorsão. Se nós fizermos o que ele nos faz, é baixaria. Eles estão num lugar muito inferior ao nosso no moral, no caráter. E se nós revidamos segundo a educação dele, ou a deseducação, o caráter dele, a formação pecaminosa dele, nós estamos sendo que nem eles também. Dá um glória a Deus, põe os teus inimigos na mão de Deus, Deus te vingará. Aqui no versículo 6,
de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Aqui nós entramos numa questão que é um pouquinho problemática, porque esses dias mesmo ouvi de um certo pregador aí, que é muito famoso, que fala muito bonito, dizendo a respeito da profecia, que aquilo, que devemos ouvir as profecias, porque aquilo era uma profecia. Agora, vamos entender bem, meus irmãos, o que se refere a essa questão da profecia, ok? Tem várias passagens bíblicas aqui para realmente nos ajudar. Pediria aos irmãos abrirem a sua Bíblia, Provérbios 28. Provérbios 28. 28, deixa eu me ver aqui direitinho. Ok, aqui Provérbios. Profecias 28. Ok. Tem uma aqui em Provérbios, tem uma passagem aqui que é a respeito. Ok, que é a respeito aqui, irmãos, dessa questão de profecia. Deixa eu verificar aqui direito. Ok. Provérbios 28. Aqui. É 29, irmãos, me perdoem. É Provérbios 29, versículo 18. Eu localizei aqui. Que eu deixei na página, só que anotei só o capítulo errado, meus irmãos, me perdoem. É Provérbios 29, 18. Ok? Exatamente. E aqui temos: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Ok? Inclusive, irmãos, em tradução, não havendo profecia, nessa questão de profecia, é até traduzido, por exemplo, na Bíblia de King James, que não havendo visão, o povo se corrompe. Mas como nós estamos aqui, mas o que guarda a lei, o que é essa lei? É a lei é a lei de Deus. O que é a lei de Deus? As Escrituras. Então, o que se refere? Refere-se isso daí, essa profecia é a palavra de Deus. Não é profecia referente a revelações de novos fatos, ok? Inclusive nos Estados Unidos também tem esse problema, porque por ser traduzido como visão, eles pensam visão de futuro. Não, é a visão, é o entendimento da lei de Deus. Esse é o primeiro ponto. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, irmãos, por gentileza. 1 Coríntios. Aqui nós temos 1 Coríntios 14, versículo 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Ok? Então, isso é mais uma passagem que corrobora, que confirma aquilo ali. Ok? Temos também 1 Pedro. Ok? 1 Pedro, capítulo 4, aqui, versículo 11. Lá bem no final da Bíblia. 1 Pedro, lá no final da Bíblia, aqui, capítulo 4, versículo 11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá.
para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Ok? E também temos 2 Timóteo. Vai dizer os irmãos aí que nós teremos bastante citações aí. 2 Timóteo 3. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Ok? E Gálatas 1:8 nos adverte, irmãos. Ok? Gálatas 1, versículo 8. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Então, conforme os irmãos podem ver, temos que ter muito cuidado com essa questão. Olha, pessoalmente, se alguém chegar, tem uma revelação a respeito da sua vida, fique em paz, por favor. Volta, né? Não precisa revelar nada. Eu não tenho interesse, irmãos, porque realmente chances são muito grandes de causar um problema, irmão. E mesmo porque isso demonstra essa questão de querer adivinhar o futuro, demonstra uma falta de confiança em Deus. Então, simplesmente eu gosto de eliminar essa possibilidade. Fique em paz, vai cuidar da sua vida, tá? Que eu não quero saber. Porque para mim, realmente, a verdadeira profecia está aqui. É a palavra de Deus, irmãos. É isso que nós devemos confiar, ok? Então temos aqui, voltando, por gentileza, aos Romanos 12, versículo 7. Se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Aliás, essa questão de ministério, isso é uma questão que é muito interessante, porque o verdadeiro professor, ele nunca para de aprender e de se atualizar. Aliás, que existe até uma curiosidade, já comentei com os irmãos que, por exemplo, aqui em inglês se traduzindo, não se fala assim, eu aprendi tal coisa, eu aprendi tal assunto. Então, na realidade, eles preferem falar, sou estranho isso daí em inglês, eles preferem falar, eu venho aprendendo isso por tantos anos. Por quê? Porque aprender, para ensinar, é preciso saber, e para saber é preciso se atualizar, que é um processo de constante aprendizagem. Então, nunca se para de estudar, nunca se para de aprender para conseguir ensinar bem, tá, irmãos? Então, essa aqui é a questão. Versículo 8, que tem algo bastante interessante aqui para passar para os irmãos, muito curioso aqui, irmãos, ok? Ok. Aliás, aqui no versículo 7, se é ministério, essa questão do ministério vem da palavra grega diakonian, ok? Que é um ato de servir, ok? Exatamente. Isso que é muito importante. Versículo 8, ok? Ou o que exorta, use esse dom em exortar. Ok, isso daqui que é a questão muito interessante, porque sempre ouvimos falar aí de os irmãos da igreja que vieram, que eu creio que seja a grande maioria, que é exortar. Mas acontece no sentido mesmo bíblico. Ele vem da palavra parakalon, ok? Que é muito interessante, porque ele é incentivar ou encorajar alguém, motivar, ok? Repreender com brandura, ok, irmãos? Porque é isso daí que falta muitas vezes entre os cristãos, ok? Nesse mundo tão capitalista, certo? Muito individualista, muito egoísta, que as pessoas muitas vezes pensam só nelas mesmas.
Por quê? Porque falta aquela mão que estende, que ajuda, que ouve, qual que é o problema. Então, muitas vezes, as pessoas são tão individualistas, não querem nem saber uma das outras. Então, esse exortar de maneira surpreendente, no sentido bíblico, os irmãos podem até, aliás, devem, tudo o que for questionado, que for exposto aqui, os irmãos têm que lembrar que os irmãos têm que ser bereanos, têm que checar a informação, vão atrás. Isso é muito importante. Nada aqui é blindado. Ninguém é isento aqui de questionamento. Tudo que tem que ser questionado. Onde que está isso na Bíblia? Isso é realmente bíblico? Sim ou não? Se é bíblico, tem que ser. Se não for, tem que ser o pregador tem que ser questionado, sim. Exatamente. Não tem problema. Ok? Exatamente. Ninguém aqui é ali, vamos dizer assim, fechado. Não pode, por exemplo, não pode questionar. Aqui nós não podemos ser assim, irmãos, ok? Então, isso que é uma questão que é muito bonito, essa questão de exortar, ok? Porque nesse mundo individualista, falta muitas vezes aquele que estende a mão, que realmente, nesse sentido de encorajar alguém, ok? De motivar, ok? O que reparte, faz só com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria, ok? Ok, isso são questões ali que muito importantes, ok? Nós vamos ver mais nessa questão de repartir adiante, ok? E glória a Deus, e a vingança de Deus não é o que você está pensando também, não. Como é que Deus se vingou de Paulo? Você persegue, vou me vingar de você. Glória a Deus. Vão te perseguir também, porque eu vou te chamar nesta graça maravilhosa. Às vezes a vingança de Deus é chamando o pecador. Agora tu vai perseguir também, tu vai ser perseguido. Olha o que o meu servo, minha serva passou com as suas calúnias, as suas murmurações, a sua perseguição, os teus roubos e tudo aquilo que você prejudicou. Olha aí, você está passando. E a vingança de Deus é amar, é salvar, é perdoar. Se a pessoa não se emendar, também, e não houver uma... Deus está dando isso aqui, irmão, tem um pouco mais de hoje paciência, né? Vamos procurar abreviar. Mas, queridos irmãos, se Deus está tendo misericórdia e compaixão, dá glória a Deus. Glória a Deus, graças te dou, Senhor. Mas, no mesmo tempo, irmãos, na certeza do julgamento divino de Deus, nós temos pena dessas pessoas que Deus não cobra nesta vida. É bom Deus cobrar de nós e do pecador tudo que nós fazemos de errado aqui, porque depois da morte não tem com que pagar mais. Pior, irmão, é de vingança do castigo eterno. Deus não castigou, Deus não fez, Deus não tirou, Deus não matou, Deus não deu enfermidade, Deus não fez de pobre, Deus não fez nada para ele. Coitado dele, coitado dela. Aqui pode Deus castigar e Deus pode perdoar. Se Deus deixar para o castigo eterno, é pior. Tem coisas que nós não vamos ver. Graças a Deus, a vingança de Deus nós não vamos ver. Não queira ver a vingança de Deus, vai ser terrível. Dura coisa cair na mão do Deus vivo. Quero ver ninguém sofrendo no inferno. Só vão ver quem estiver no inferno. Dá glória a Deus. Você vai estar junto a Abraão, Isaac e Jacó, dando glória a Deus nas alturas. Você vai conviver com os santos salvos pela palavra de Deus. Deus não fez, Deus não vai fazer, Deus deixou vir. Deixa na mão de Deus, não te vingue. Não busque a tua justiça, os teus direitos. Muitas vezes, quando é dentro da graça, um irmão, uma irmã, uma ofensa, uma perseguição, e há muitas coisas, precisa pôr na mão do advogado, tem que passar pelo juiz, mas dá na mão do Senhor, põe na mão do Senhor todas essas causas também, de justiça, de injustiça, trabalhista, civil e etc. Não entendo nada disso. Põe na mão do Senhor.
O juiz está na mão do Senhor. Se você está justo naquilo que você está requerendo, dá um glória a Deus. Você não vai perder essa causa. Se você não está justo, você vai perder ela. Porque Deus é justo. Deus faz a justiça para quem está justo. Não é porque está na graça que está justo. Não é porque é santo em todos os setores e é injusto numa causa, você vai para o céu, mas você vai perder essa causa. Faça um acordo, faça um acerto, que Deus está falando. Nós não aceitamos o não, irmão. Nós queremos sempre o sim do Senhor. E aqui diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A oferta do Velho Testamento era um animal morto, sem vida, sofrido. E o Senhor depois até condenou Isaac. Depois disso, um sacrifício vivo, não é com dinheiro, não é matando um animal que não tem culpa, não pecou, é inocente, vai pagar os teus pecados. Cristo, Cordeiro de Deus, pagou os nossos pecados. Vivo, subiu vivo, penduraram vivo. Morreu depois do sofrimento, da angústia, da aflição. E aqui diz, santo e agradável a Deus. Não se trata em dar dinheiro. A coisa mais fácil é dar dinheiro. É dar uma oferta para pagar os pecados. Os compromissos com Deus não se paga com dinheiro, com obediência, com santificação e purificação. Santo e agradável a Deus. Tá certo? Deus não quer que você passe fome. Vou passar fome. Vou me sacrificar. Vou sofrer. Vou me vestir mal. Vou me arranhar. Paulo disse, nem que der o corpo para ser queimado, não salva ninguém. Tem que ser agradável. Se você acha que é um sacrifício servir a Deus, tua oferta, Deus não está aceitando ela. E é agradável servir a Deus. Dá alegria, a santificação, a purificação. A oferta sabia. Eu dou um louvor perfeito, que a minha boca é perfeita para te louvar. Este corpo que te serve com santificação. Eu sinto felicidade em te agradar, em te servir, em te amar, em te adorar. Teus mandamentos são prazer para a minha alma. Quando eu não os pratico, me dá angústia, me dá aflição, me tira a vontade de viver, fico combatido, atribulado. Mas quando eu faço a tua vontade, que alegria, que prazer. Quando eu vou orar a ti, uma alegria, um contentamento, sai acusação, sai sentimento de culpa, fica mais fácil te servir, suporto mais as provas, dor, o sofrimento, a enfermidade, a pobreza, resisto mais às tentações, e quando se torna sacrifício orar, sacrifício executar a palavra, sacrifício de abrir a boca e dar um glória a Deus, irmãos, sirvamos a Deus agradavelmente. Não te lamentes pelo pedido de santidade do Senhor teu Deus, mas dá uma glória a Deus com a tua vida, dá uma glória a Deus com a tua formação espiritual, com a tua alegria, com o teu contentamento, e dizer que nem diz ali o Salmo 119, leia ele inteirinho, eles tinham prazer de servir a Deus, alegria de executar os mandamentos de Deus, que é o vosso culto racional. Agora vai entrar no que o Senhor terminou agora há pouco. Um culto racional, racionalizado, pensado, meditado, calculado,
Nossa fé não é uma fé cega, não é uma fé doentia, não é a fé que diz, não, Deus está comigo, faço o que fizer. Temos que raciocinar, temos que pensar, temos que meditar na doutrina, nos ensinamentos, nas nossas causas, nos nossos problemas. Aqui o racional aqui é fazer com entendimento, sabedoria, com conhecimento, procurar saber o que vai pedir a Deus, procurar saber o que você vai pôr na mão de Deus, que não é brincadeira pôr na mão de Deus. Você pôs na mão de Deus, você deu o poder de Deus julgar, de Deus fazer. Você tem que fazer que nem Jesus Cristo, faça-se a tua e não a minha vontade. Você pediu para Deus operar. Raciocine antes de pôr na mão de Deus. Pense que é isso que você quer. Não peça a palavra levianamente por qualquer coisa. Não comprometa a palavra em coisas erradas, sem justificativa de Deus fazer, de Deus operar, de Deus mandar ela na congregação. Pela profecia de Deus, pelo seu conhecimento e sabedoria, nós estamos transformando a palavra de Deus numa consulta material, consulta médica, consulta jurídica. Não, glória a Deus, venha consultar a tua alma. Como vai a minha alma? O que preciso fazer para salvar a minha alma? Pede a palavra, tem motivo de pedir a palavra, dá oportunidade de Deus executar a justiça. Vai te fazer bem aquilo que você pede? Ou pede coisas que contrariam a vontade de Deus? Coisa contra a palavra de Deus. Compromete a palavra com promessas, irmãos, levianas de interesse, querendo encurralar a palavra de Deus. Pedir a palavra, agora tem que cumprir. E quando o Senhor fala, cumprirei o desejo do teu coração, é a respeito da salvação da tua alma. Era o assunto que eles estavam falando. A santificação, a pureza, a lealdade que você precisa. Se você deseja, Deus vai cumprir o desejo do teu coração. As outras coisas, Deus vai julgar. Aqui nós temos no versículo 9, o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Aqui, o amor, aqui, mais uma vez, inclusive chequei novamente, irmãos, nos originais em grego, aqui essa questão do amor se resume à palavra agape, ok? Lembrando que existem muitas palavras referentes a amor, com diversas aplicações na língua grega, sendo que o agape, o que refere-se ao amor agape? É o amor, é o maior de todos eles, ou seja, é aquele que eu gosto tanto da pessoa que eu abro mão de mim mesmo para fazer tudo de bom ali, de melhor para o próximo, ok? Exatamente, é um amor ali incondicional, sem interesse. É isso daqui que se refere a esse amor. Então todos nós, nessas línguas ocidentais, inclusive do português, nós não temos ideia da dimensão desse amor que justamente eu estou passando para os irmãos, que aqui é chamado o agape, ok? Então, aqui nós temos o versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Isso daqui justamente, ele é resumido pela Filadélfia, ok? Na língua no grego, ok? Preferindo-vos em honra uns aos outros. O que é? Sempre aqui é a mesma ideia, se referindo ao agape, ou seja, ali na hora de atender alguém, procure muitas vezes abrir mão de você mesmo para poder favorecer ao próximo, ok? Isso que é uma questão muito bonita, é muito similar, ok, ao caso anterior do agape. Aqui no versículo 11, não sejais vagarosos no cuidado, ok?
no cuidado, nesse cuidado na diligência, que é o trabalho e esforço cuidadoso e persistente, ok? É isso daqui. Então, não sejais vigorosos no que foi lhe dado de tarefa, ok? Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor, ok? Aqui no 12, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, que muitas vezes, isso daqui realmente tem muito a ver com a questão ali, é o que tem ali muito, anda muito em linha com a força ali do pensamento positivo, mas aquele que realmente tem Cristo dentro de si, ele acaba, pelo poder do Evangelho, da transformação do poder do Evangelho, ele acaba tendo uma visão, um pensamento diferente, ok? Longe ali do que muitas pessoas normalmente são, ok, irmãos? Ele acaba sendo otimista porque ele entende a mensagem do Evangelho, ok? Sede pacientes na tribulação, perseverais na oração. Uma questão que é muito importante, a constante oração, ok? Apresentando nas mãos de Deus as nossas necessidades, ok? Confiando nele e não se preocupando, irmãos, porque nada nós podemos fazer, nós não conhecemos a vontade de Deus, que seja feita a vontade dele, irmãos. E muitas vezes nós não podemos ali, Senhor, faça isso, faça aquilo. Não, Senhor, está aqui a nossa necessidade, confio em Ti, tenho certeza que Tu fará melhor no meu caso. É esse que é a melhor maneira, não criar ali falsas expectativas, mas confiar nele e procurar dedicar ali em entender, estudar Jesus Cristo, estudar as Escrituras, irmãos. Isso é uma questão que é muito importante, que nós devemos fazer sempre. Aqui no versículo 13, que tem uma coisa interessante, que é comunicai com os santos nas suas necessidades. Aqui temos um probleminha de tradução, porque inclusive na versão King James, inclusive na versão, na tradução do grego, diz simplesmente distribuindo aos necessitados, ok? Exatamente. Então, seguir a hospitalidade. Ok, tem algo que é muito interessante, que aqui em Provérbios 19, do versículo 17 a 19, diz que quem dá ao pobre empresta a Deus. Ok, irmãos? Então, sempre devemos fazer sem esperar ali em troca, irmãos. Sempre quando possível, vamos lá, estende a mão, sempre devemos colocar na nossa vida, irmãos, sempre lembre. E muitas vezes até nós temos uma dificuldade, como às vezes eu tenho uma dificuldade, que hoje em dia os pagamentos são todos eletrônicos, a maior parte são tudo eletrônicos, mas vira e mexe, eu falo, eu tenho que lembrar no caixa eletrônico, pegar os trocados. Às vezes eu passo, tem posto de gasolina, quebrar, porque é 5 para um, é 10 para outro, é 2 para cá, 3 para lá. E além disso daí, sempre eu peço para minha esposa, compra alguma coisinha extra, porque tem sempre gente que bate aqui, tem alguma coisinha para dar, então não custa nada, irmãos. Fazer isso, são algumas sugestões aí, alguma coisinha aqui, alguma coisinha ali, sempre vai ajudar, porque se cada um der um pouquinho, sempre acaba tendo bastante, ok? Para aquele que necessita, irmãos. Isso são sugestões assim que me veio à mente agora, ok? Vai calcular? Vai fazer bem ou vai fazer mal? Então hoje o Senhor manda esta palavra. Tem coisas más e perversas. A pessoa usa da palavra de Deus. Ele está em briga com um irmão. Estão em dois. Um vai buscar a palavra no Brás e outro vem no Jardim Paulista. E Deus fala, vou dar vitória sobre o teu adversário. Glória a Deus. Tudo errado. A palavra daqui vai combater a palavra do Brás. A palavra não se contradiz, irmão. A palavra é fiel e verdadeira. E tem isso aqui ouvindo essa palavra hoje.
Tem 2 deuses? Tem 3 deuses? Vê se criam temor de Deus e vai os 2 buscar a palavra no mesmo lugar. Busca no mesmo lugar a palavra de Deus. E se você veio buscar hoje, tenha temor de Deus. Tenha amor pelo teu irmão, pela tua alma. Acabe com essa guerra, essa desavença. Essa inimizade entre a família, entre ministério, entre músico, organista, porteiro, auxiliar. Acaba com essa guerra. Você pediu a palavra? Vou buscar no mesmo lugar. Vamos junto. Não adianta Deus falar uma coisa num lugar e Deus vai falar outra no outro, vai combater uma palavra contra a outra. Então hoje Deus manda esta palavra. E perdoe, irmãos, o servo de Deus, mas tem coisas que contradizem a vontade de Deus e a palavra de Deus. Tem coisas que Deus que é abominável aos olhos do Senhor. A pessoa vai buscar a palavra de Deus para casar com uma mulher casada, com um homem casado. Vou buscar a palavra. Que palavra, que resposta você queria hoje? Vou te tirar essa paixão do coração agora, diz a palavra de Deus. Tem coisas desonestas que a pessoa pede para comprometer Deus. Deus prometeu. Não criemos ilusão, irmão. Deus é sim, sim e não, não. Tudo que é contrário à justiça e à legalidade, Deus não vai contra ela. Tem outras coisas que eu nem posso falar, irmãos, que pedem a palavra sem razão, servem a Deus sem racionalidade, sem entendimento e sem sabedoria. Vai no coração, vai na animação, vai na empolgação. Coração engana, coração erra, coração se apaixona. Coração deseja as coisas que não convém para o crente, para a alma. A pessoa pede coisas que não está dentro da palavra, e quer que Deus se embaraça, que Deus perde o seu direito de ser justo, fiel e verdadeiro. Deus não vai sair fora da sua palavra, não saiu por Davi, não saiu por Saul, não saiu por ninguém, não sairá por nós também. Tem não sei quantos milhões de fiéis esperando a fidelidade de Deus. Deus vai sair por um infiel perder a sua fidelidade? Raciocinamos quando vamos pedir a palavra. Não é assim pedir a palavra também. E faz tempo que não tem reunião da mocidade. E o Senhor também dá alguma coisa agora. Eu não esperava isso aqui. A moça e o moço... A moça nem sabe que o moço existe e vice-versa. Ele já pede a palavra. Eu quero aquele moço. E Deus vai cumprir o desejo do teu coração. Ela fica apaixonada por ele e por ela, e nem está sabendo que está sendo namorada. Dá certo essa palavra, irmão? Tem que os dois buscar a palavra de Deus. Ela está concorda, ela gosta. Não, nunca olhou para mim, não sabe nem que eu existo. Mas Deus prometeu ela para mim. Irmão, Deus não força ninguém a amar. Para um casamento, para uma união matrimonial. Deus quer que nós nos amemos como irmãos na fé. É a palavra desta noite. E não conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há no pensamento
há no pensamento do homem, queridos irmãos, um conformismo, querendo aplacar a angústia do coração e da alma, e pensar que é assim mesmo, que Deus tolera o que está acontecendo no mundo, que Deus vai tolerar a tragédia que vai acontecer no futuro, e se conforma, e até deseja também, faz o coração desejar, a mente faz o coração desejar, um falso raciocínio, pensa errado, estou perdendo tempo, estou perdendo meus anos de vida, não tenho prazer, não tenho alegria, estou uma abstinência, não bebo, não fumo, sou solteiro, ou estou doente, alguma coisa, estou perdendo tempo. Esse pensamento vai ser retirado agora por essa palavra em nome de Jesus Cristo. Não estou perdendo tempo, estou ganhando saúde, estou ganhando a vida eterna, estou ganhando o amor de Deus, Deus está me guardando, Deus está me abençoando, eu estou no raciocínio certo, não me conformo, não aceito, não me conformo com o que está acontecendo no mundo, não quero ser um mundano, não quero participar da sujeira que está no mundo, não quero tornar no meu corpo o templo do demônio, meu corpo é o templo do Espírito Santo. Tenho que raciocinar qual é o prejuízo, qual é a desgraça, qual é a tragédia, desgraça, mortandade, separação, doença, prisão, drogas, bebedeira, inimizade, sarjeta. E no fim, condenação. Temos que raciocinar, irmãos, as coisas de Deus. O que está acontecendo no mundo? Temos que raciocinar, pensar. O que esse me oferece? O que aquele outro me oferece? Qual é a vantagem desse negócio? O que eu vou sair ganhando? O que o Senhor vai pensar de mim? Qual será o meu fim? Temos que ter um culto racional, irmãos. Crer na sabedoria de Deus. Crer no conhecimento que Deus nos transmite. Crer na meditação do coração. Ser racional. Porque Deus manda amar. Deus manda amar. Deus manda perdoar. Meditar, o Senhor já deu aqui, meditar na palavra de Deus, não é decorar os 10 mandamentos, é saber o motivo dos 10 mandamentos. Por que amar? Porque amar edifica, amar constrói, amar não morre, não mata, não prejudica, não se vende, não se empresta, se dá. Amor não faz mal para ninguém, faz bem para quem recebe e para quem dá. Por que não se prostituir, nem material, físico, nem espiritual, desagrada a Deus? É uma traição para Deus. Uma traição, um homem casado e uma mulher casada procurar um outro homem ou outra mulher, é traição. É traição, é infidelidade. Abençoai, aqui no 14, nós temos aqui, seguir a hospitalidade, que é acolher aqueles que têm necessidade. Muito interessante que muitas vezes tem um país que eu tive a oportunidade de fazer uma visita, que é a Turquia, que no interior, inclusive, quando a pessoa não tem hotel, às vezes eles reúnem entre eles, acham um jeito de levar a pessoa para casa de alguém. É uma questão que é um país bastante seguro, ok? É bastante seguro, então mesmo eles recebendo estranhos, eles se sentem seguros. Uma questão que é uma particularidade do país, ok? Aqui no versículo 14, abençoai aos que vos perseguem, abençoais e não amaldiçoeis, ok? Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Okay? Aqui tem uma questão que é muito interessante, que eu vi uma vez de um pregador.
E, inclusive, fui fazer pesquisa. Se os irmãos até quiserem, leiam um artigo que tem muito interessante, que se chama Por que é tão difícil sentir alegria pela felicidade dos outros? Tá? É uma questão que é muito assim interessante. Ele envolve até um problema psicológico lá. É um artigo de psicologia que diz isso daqui. Mas o pregador tinha razão, que muita gente se alegra ali com a tristeza, não, sente solidariedade, se sente ali aquela solidariedade com aquele que está triste. Mas muitas vezes aquele que está contente, que está feliz, alguns, não são todos, não se sente feliz por aquele tipo de coisa, ok? Isso daí tem a ver com algum problema psicológico, mas infelizmente isso daí em algumas pessoas acontece esse tipo de coisa. Por isso que é importante sempre procurar alegrar também com aqueles que se alegram. Louvado seja Deus, ok? E chorar com os que choram. Então vá lá, consola, estende a mão. Isso é importante, ok? Isso é importante justamente por isso que muitos desses problemas, irmãos, eu acredito que pode ser controlado com a fé, com uma comunhão constante em Deus. Okay? Porque vai fazendo o quê? Vai aumentando o nosso entendimento, a nossa comunhão com Deus abre e aumenta o nosso entendimento e renova ele dia a dia. Por isso que é importante, esse capítulo eu acho muito bonito, porque dá uma série de lições em relação à transformação de nossas vidas e relacionamento em diversos pontos, ok? Conforme já abordado aqui. Ok? Sede unânimes entre vós, através desses pontos aqui, ok? De amar ao próximo, de tomar cuidados naquilo que nos foi designado, naquilo que nos foi dado, de incumbência, ok? Alegrai-vos na esperança, ser gentil, ser caridoso com aqueles que necessitam, e também não amaldiçoar as pessoas, aqueles que nos amaldiçoam, ok? Não ambicioneis coisas altas. Isso daí é uma questão seguinte, irmãos, nós devemos sempre fazer a nossa parte. Esforça-te que te ajudarei, ok? Fazemos a nossa parte e Deus vai estar conosco, Ele vai ajudar a nós, ok? Então, nós devemos fazer a nossa parte, ok? E ser realistas, e mesmo por isso mesmo, e cuidadosos ali, inclusive é bíblico, inclusive li recentemente uma passagem que diz isso daí, que nós devemos ter cuidado com as nossas finanças, irmãos, ok? Então, por isso que temos que ser sempre realistas, principalmente num país aí de juros altos, situação difícil, devemos ter muita cautela, irmãos. Então, é isso. Sempre sejam realistas nas pequenas coisas, que elas são muito importantes, porque entrou em débito e deviu para banco. Aliás, evitem essas coisas: empréstimo bancário, juro de cartão de crédito, fujam deles de preferência, porque nós temos que ser realistas. Poupe primeiro para depois comprar. Isso daí é um conselho que eu dou pessoal. Mas acomodai-vos às humildes, justamente é o que eu estou comentando com os irmãos. Não sejais sábios em vós mesmos. Ora, irmãos, isso daqui tem a ver uma coisa, que inclusive também é um ponto que eu já preguei aqui diversas vezes, a respeito do conselho. Provérbios é recheado, irmãos, de conselhos. Não só a importância de se ouvir conselhos, mas também, irmãos, ouvir múltiplos conselhos, ok? Por quê? Porque nós temos, eu acho que é tal coisa, ok? Mas peço conselho para tá bom. Que tal pedir para mais 2 ou 3? Se 5, por exemplo, e 6, 5 dizem faça isso, nós devemos considerar aquilo lá. Muitas vezes nós não devemos nos fechar numa bolha, porque nós podemos estar nos fechando na nossa ignorância, irmãos. Então nós temos que ser realmente sábio e humilde e sensato, ok? De considerar que nós devemos mudar o nosso pensamento, o nosso ponto de vista. Então isso que é uma questão que é muito importante, ok? Procurar outra graça, procurar outro Deus, é uma traição contra Deus. Está traindo Deus.
está trocando Deus, está inferiorizando a pessoa que é trocada, está inferiorizando aquele que foi o traído, está prejudicando, está diminuindo ele. E aquele que trai também na idolatria, também está traindo o Senhor Deus, está diminuindo Deus e está engrandecendo outro Deus. Por que meditar nas coisas de Deus? Por que não fumar? Por que não fumar droga? Por que não ser um beberrão? Perde o moral, perde o caráter, perde a dignidade, perde a confiança, perde a identidade, perde a saúde, vira um palha para a sociedade, um peso mortal para a casa, para a família. É tudo isso que nós temos que meditar. Pedir a palavra, fala comigo, Senhor, santifica-me, purifica-me, dá-me uma racionalidade, quero pensar no bem que a tua palavra me faz. E outras coisas mais, irmão, que temos que meditar na lei de Deus. E nós não meditamos assim. E muitos se revoltam com os mandamentos, mas não vê o lucro que ele tem em fazer os mandamentos. Só vê os prejuízos da carne. E geme, a carne geme, dá um glória a Deus, a carne vai lutar contra o Espírito o resto da tua vida, até ela não ter mais força, ela vai lutar contra a tua alma, dá um glória a Deus, porque a palavra de Deus vai na força para a tua alma fazer a vontade de Deus. Ai, irmãos, tem tanta coisa aqui hoje, irmãos. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e pegai-vos o bem. Vamos abreviar, irmãos. O amor fingido. Por que não tem amor fingido? Amor fingido sofre quem finge. Quem dá o amor fingido e sofre quem recebe o amor fingido. Seja do casal, seja de irmãos e irmãs, seja de pai e mãe. Hoje Deus vai pôr amor verdadeiro no nosso coração. A pior coisa que tem entre nós é amar e sem ser amado. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Honre teu companheiro, honra tua companheira. Quem quer honra tem que honrar. Quem quer respeito tem que respeitar. É palavra de doutrina, sim, senhor, irmão. Perdoe que se ofende alguém, não é para ofender ninguém. O que é que diz a palavra? Que um não fez os cálculos da sua construção, não terminou ela. Antes de começar alguma coisa, faça o cálculo. Faça o cálculo. Examina. Para um casamento dar certo, não precisa só o amor entre os casais. Precisa ter sustentação. Apresentou o casal. O Senhor confirmou. Vamos ver a razão. Vamos ver o testemunho. Vamos ver a procedência. Vamos ver o caráter da pessoa. Vamos ver se ele pode sustentar. Se eles juntos podem se sustentar. Que se deixar levar pelo coração, Deus confirma você. Confirma o que é justo, o que é fiel, o que é verdadeiro. Não querendo ofender ninguém, irmãos. Mas a pessoa casa e pega um compromisso e só pede a palavra. Faça o cálculo. Depois vem e pede. Fiz o cálculo. Tem os meios.
tem os procedimentos, sei quem é, tem os planos feitos, penso que vai dar certo, posso fazer, aí você faz. Mas pedir a palavra sem um projeto, sem um cálculo, é comprometer a palavra. Pode não gostar dessa palavra, irmãos, mas é a verdade de Deus. Temos que pedir luz, entendimento e sabedoria. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Eu vou contar uma experiência para os irmãos daqui a pouquinho que eu passei essa semana, ok? Se for possível, quando estiverem entre nós, tende paz com todos os homens. Irmãos, aqui tem pessoa que é difícil, tem pessoa que é um tal de gosta de uma encrenca, qualquer coisa quer brigar. Então isso daí é uma questão que é difícil. Essa pessoa tem que realmente meditar sobre esse tipo de coisa, ser menos briguento, e levar em consideração mais as outras pessoas, ok? Porque ninguém é perfeito aqui nesse mundo, ok? Quem que pode dizer santo e perfeito aqui? Não tem. Então realmente temos que procurar viver em paz, ok? 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amado, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Ok? Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Okay? Aqui, irmãos, voltando no versículo 17, que é ninguém torneis mal por mal, temos aqui umas passagens aqui, de retalhar, né? No caso de José do Egito, ok? Os irmãos venderam ele e ele fez o bem ali para os irmãos, ok? E em caso de Jó, os amigos o acusaram e ele orou por eles. E no caso de Jesus, que foi pregado na cruz, ele orou pelos seus torturadores e disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, ok? Aqui no versículo 20 tem uma parte importante que é: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Tem pessoas que conheço, inclusive na minha família, tem pessoa que simplesmente faz o quê? Ele é meu inimigo, ele não gosta de mim, vou fazer o quê? Vou cruzar meu braço, não vou fazer nada. Não, aqui diz, não é só cruzar o braço, tem que realmente estender a mão para ele quando necessário, ok? Exatamente. Então aqui no versículo 21, não te deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Irmãos, essa semana eu tive uma lição muito interessante. Eu tenho um aluno, então vou contar de uma maneira resumida para não tomar o nosso tempo, porque já está chegando no fim, ok? E esse rapaz, ele era casado com uma moça, e essa moça tem uma situação muito interessante. Por quê? Porque ela se acha tal. Ela inclusive, não é cristã, não quer saber de nada. E o que acontece? Ela, em resumo, ela confia muito na força do seu braço. Porque eu sou a tal, porque eu consigo e não sei o quê. E simplesmente ela não depositou ali a vida dela nas mãos de Deus. É cheio de complicação na família, na mãe, enfim, uma série de coisas. O que acontece? Ela confia na força do braço dela. Inclusive, ela planejou de um jeito, convencer o patrão a transferir ela para os Estados Unidos, porque ela disse que a felicidade dela está em morar lá nos Estados Unidos. Enfim, é isso daí. O que acontece? Ela tem um filho, e o filho, ela reclama pro filho: por que não sai esse visto do governo americano? Por que não consegue sair para lá? Por que eu não estou conseguindo isso? Isso deve ser coisa do seu pai, deve ser maldição do seu pai, e isso e aquilo. Colocou pro filho, que é um menino pequeno, 7, 8 anos de idade. E aí o filho foi lá falar com o pai, e falou que eles são divorciados, e falou assim pro pai: pai, pois é,
a mãe está falando esse tipo de coisa que não está conseguindo, aí porque você deve estar jogando praga e fazendo e torcendo para que dê tudo errado, por isso que nós não estamos conseguindo. Ele fala, não, filho, simplesmente esse rapaz que é um cristão, ele falou, não, filho, não é isso daí, não é, eu não estou fazendo isso não está dando certo, porque imposições do governo, controle do governo, então isso daí não está dando certo por causa de adversidades da vida, tem as dificuldades. Olha, filho, vem aqui junto, vem aqui comigo, vamos fazer o seguinte, vamos fazer junto aqui uma oração a Deus e entregar essa causa na mão de Deus, tá bom? Então, inclusive, o que aconteceu? Esse menino, irmãos, simplesmente ele ficou maravilhado. Puxa vida, pai, eu não estava esperando essa reação de você. A mãe lá jogando praga, falando um monte, e você simplesmente, eu sinto paz ali, aqui estando junto com você. Então agora, irmãos, todo dia que ele encontra simplesmente esse menino, encontra com o pai, ele fala, pai, eu quero fazer oração junto com você, porque eu sinto paz, eu sinto comunhão, eu quero ser um cristão como você. Entende, irmãos? Então isso daí é uma coisa que é muito ali bonita, que inclusive até me tocou ali. Eu falei, puxa vida, ver como que as questões aí é vivendo a cada dia, a gente vai vendo novas experiências com as pessoas. Então, irmãos, nós temos aqui realmente nós temos a mensagem aqui dessa passagem aos Romanos 12 se resume em vidas transformadas, relacionamentos transformados. A pergunta é para cada um dos irmãos, para todos nós aqui, estas transformações estão na minha vida, ok? A minha vida reflete essas mudanças nas minhas relações com Deus, comigo, com os meus irmãos, com os meus inimigos, ok? É hora então, irmãos, de orarmos a Deus e pedir, Senhor, restaura a minha vida e os meus relacionamentos. Essa é a palavra de hoje. Deus seja louvado. Porque senão o servo vai ficando, o servo de Deus vai ficando cada vez mais amarrado para pregar a palavra. Nós pensamos que com razão vocês vêm buscar a palavra. Tem razão de querer ouvir a palavra. Tem entendimento para ouvir a palavra e vai pegar a palavra para ele naquele entendimento que Deus deu para ele executar aquilo que Deus tem a intenção de fazer para ele. Mas se ele não entende a palavra e pega a palavra errada, não é a palavra que errou, é a pessoa que errou no pegar a palavra. A palavra é coisa séria, irmãos. Nós choramos por ela. O senhor falou outro dia que nós sofre antes de pregar, sofre pregando e sofre depois de pregar também. Sofra também, irmãos. Para pedir a palavra com sabedoria, com conhecimento também. É essa a palavra desta noite. Não é só vir buscar a palavra. Examina, consulta, veja, calcula e vem aqui para o Senhor bater o martelo. Agora você vem aqui sem saber nada, sem conhecimento, só com paixão do teu coração, não fica bem. Você compromete a palavra. Um irmãozinho falou comigo, faz tempo isso aí. Falei, irmão, buscou a palavra para esse negócio? Ele falou, não busquei porque não quero comprometer a palavra de Deus. Não quero comprometer a palavra de Deus no meu negócio. Olha que conhecimento, que fé, irmãos. Vocês estão muito quietos aqui hoje, Não quero comprometer o Senhor com a palavra. De repente eu faço alguma coisa errada e não dá certo, eu vou comprometer a palavra. Deixa eu ver bem o que eu vou fazer, deixa eu ver bem o que eu quero, depois vou pedir a palavra. Agora tem coisa que você põe na mão de Deus, e aí Deus começa a mexer.
Deus começa a mexer e você põe na mão de Deus. Ah, Senhor, põe a tua mão, castiga, faça isso, faça aquilo, nem que está pôr na cama. E aí Deus põe na cama. Aí a pessoa vem orar aqui, Senhor, tira ele da cama. Deus vai falar por último para nós. Vocês entenderam a palavra dessa noite, irmãos? Veja bem o que você põe na mão de Deus. Veja bem o que nós pomos nas mãos de Deus, irmão. Deus não gosta que põe as coisas na mão dele e ele está trabalhando, vai tirar da mão dele e dizer, tu é incapaz de fazer. Consulte se o Senhor é capaz. Consulte se o Senhor quer. Dá um glória, eu quero pegar a tua causa. Pode pôr na mão dele que a vitória é certa. Deus seja louvado.